Vamos lá? Questão da PUC Paraná. Preencha as lacunas e depois indique a sequência correta. Plim, muitos fatos lamentáveis durante a visita do secretário. Algum de nós nunca plim, atrasado. Mais de um aluno plim, de entregar o trabalho. Plim, existir muitas pessoas para atender essas crianças. Então, o primeiro verbo é o verbo ocorrer, um verbo normal que deve, de acordo com a regra geral de concordância, concordar com o sujeito. O sujeito é plural, né? Muitos fatos o quê? Muitos fatos ocorreram. Ocorreram muitos fatos. Quando você tem uma expressão desse tipo, algum de, alguém de, a concordância do verbo deve ser com essa palavra alguém, algum, ou seja, no singular. Eu vou dizer, alguém de nós chegou, algum de nós nunca chegou, algum nunca chegou. Então, concordância correta seria algum de nós nunca chegou atrasado. Nenhum de nós chegou atrasado. Então, concorda com algum, alguém, ninguém, nenhum, esse pronome indefinido no singular. Quando você tem a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral. Se eu falar, por exemplo, mais de 10, o verbo deve ficar no plural. Mais de 10 alunos protestaram. Mas se é mais de um aluno, eu vou dizer mais de um aluno deixou. Aluno 1 deixou. Se fossem 10, mais de 10 alunos deixaram de entregar o trabalho. E, finalmente, temos aqui o verbo existir, só que numa locução com o verbo dever. O verbo existir é um verbo normal, deve concordar com o sujeito. Quando você tem uma locução, quem concorda é o verbo auxiliar, não é? Então, eu deveria dizer deveria ou deveriam? Se é pessoas, deveriam. Né? Deveriam existir mais pessoas para atender estas crianças. Ou seja, eu tenho ocorreram, chegou, deixou, deveriam. A alternativa correta, a alternativa é, a letra E. Temos então um caso, uma questão que cobra concordância verbal, principalmente da regra geral, que é o verbo concorda com o sujeito, né? O verbo concorda com o sujeito, e temos dois casos especiais, a expressão algum de, que pode ser também alguém de, ou nenhum de, em que o verbo deve concordar com o pronome indefinido no singular. Então, só para algum de, alguém de, etc., né? Nenhum de. O verbo vai concordar com esta palavra no singular. Então, algum de nós fez, alguém de nós verá, nenhum de nós fará, etc. Quando você tem a expressão mais de, o verbo vai concordar com o numeral. Se você tiver, por exemplo, singular, o verbo vai ficar no singular. 10, 20, 1.000, etc., o verbo vai ficar no plural. Concordância, então, questão então de concordância verbal, cobrando principalmente a concordância, a regra geral de concordância e a regra para algum de, alguém de, nenhum dessas expressões partitivas e mais de 1, mais de 10, etc. Como é que funciona essa concordância? Ok? Beleza?